Quando o cinema surgiu, ele já estava lá. E quando Hollywood se firmou, ele foi uma das principais formas de escolher as futuras celebridades do entretenimento. Mas não estamos falando de talento, e sim do talvez imperecível teste do sofá. Este é o Sociocrônica, e nós vamos dissecar mais um item da cultura pop. Caso ainda não saiba, teste do sofá é uma expressão leve para falar de um fenômeno que envolve uma troca de favores, em que, de um lado, alguém dá um favor sexual e do outro, alguém garante uma recompensa por esse ato íntimo, que nem sempre é consensual. A expressão talvez tenha surgido por causa da família Schubert, que comandava metade dos teatros da Broadway em Nova York. Segundo o livro de 98 de Foster Hist, o mais velho dos 3 irmãos Schubert tinha um quartinho privado e chique, reservado para protagonistas e promissoras ingênuas, e uma sala mais pobre com um único sofá, onde ele conheceu coristas. Os Schubert administravam um bordel, lembraria a dançarina Agnes de Mille. E tudo isso acontecia lá nas primeiras décadas do século passado. E caso não saiba, o irmão mais velho dos Schubert era Lee Schubert, o cara que veio aqui buscar Carmen Miranda em 1939. Não que Carmen tenha passado pelo teste do sofá de Schubert, mas é justamente esse detalhe que faz de sua história uma das raras e incríveis exceções na história do entretenimento. Carmen conseguiu o nome tão rapidamente que escapou do sofá de Schubert e do sofá dos produtores de cinema quando entrou para o estúdio da Fox, mas ela teve sorte. Shirley Temple já era uma estrela nacional, bem antes dos 12 anos, e essa era a idade que tinha, quando um produtor abaixou as calças para ela numa reunião, só a expulsando porque Shirley começou a rir. Judy Garland só tinha 16 anos, quando o próprio chefão do estúdio da MGM a fazia sentar no colo dele, para tocar seu peito dizendo: "Você canta com o coração". Ginger Rogers lembrou uma vez que o chefe da Columbia, Harry Cohn, a perseguiu ao redor da mesa, tentando agarrá-la. Harry Cohn foi o mesmo cara que teria convidado Marilyn Monroe para um cruzeiro em seu iate, onde ele tentou fazê-la se despir e terminou furioso quando ela se recusou. "Eu nunca tinha visto um homem tão zangado", diria Marilyn. Não à toa, a atriz foi uma das primeiras a denunciar esse sistema de abuso, num artigo de janeiro de 53, chamado Os Lobos que Conheci, onde alertava e tentava unir outras mulheres para denunciar Hollywood, a quem apelidou em suas memórias de um bordel superlotado. Se você nasceu com o que o mundo chama de apelo sexual, pode deixá-lo destruir você, ou usá-lo a seu favor, e nem sempre é fácil escolher o caminho certo, contou Marilyn em seu artigo. E seu relato, por sinal, foi de uma coragem única para a época, uma vez que lá Marilyn denuncia não só o assédio de produtores, como o de colegas de trabalho, homens que se passavam por amigos fraternais e até de policiais. As coisas que uma garota tem que passar para enganar esses machos predadores, resume ela na revista. E foi Marilyn quem avisou Joan Collins desses perigos. A atriz inglesa premiada, Joan ainda tentava o sucesso quando fez testes para ser Cleópatra, no clássico homônimo de 63. "Fiz o teste para Cleópatra 2 vezes e fui a favorita", contou ela em suas memórias. Na hora de assinar o contrato, porém, o chefe do estúdio da Fox, Buddy Adler, chamou Joan em seu escritório e soltou: "Você realmente quer esse papel?" Quando a atriz disse sim, o homem respondeu: "Bem, então tudo o que você tem que fazer é ser legal comigo." Joan fugiu chorando. A coisa era tão feia que ainda em 1920, a revista Photoplay já tinha denunciado, aspas, "a imoralidade na terra das câmeras, onde as jovens não avançam em sua profissão escolhida, a menos que se submetam aos avanços de gerentes de estúdio, diretores ou estrelas masculinas influentes." Mas a expressão teste do sofá ou casting couch em inglês, sofá de elenco, só era popular nesse meio mesmo e permaneceu assim por mais de 3 décadas. Em 1920, havia uma centena de produtoras de filmes listadas na lista telefônica de Los Angeles. Em 1933, estávamos reduzidos a 7, e uma vez que se chega a 7, você tem 7 reis, diz a historiadora Carrie Beauchamp, explicando como esse monopólio favorecia o teste.
Darryl F. Zanuck, um dos lendários produtores de Hollywood, era tão famoso por seu teste de sofá que o negócio tinha até horário. Todo dia, às 4 da tarde, Zanuck era visto levando uma jovem por uma passagem subterrânea até um escritório oculto com uma cama. E não raro, ele recebia aspirantes à estrela, sem nada da cintura para baixo, para evitar o trabalho de se despir. A atriz Louise Brooks, certa vez, escreveu que testes de tela e até contratos eram entregues em festas íntimas oferecidas por homens influentes, e que uma vez ela viu uma dançarina entrar num quarto de hotel com Lord Beaverbrook, um editor e político importante. E alguns dias depois, ela me disse que tinha um contrato na MGM. Só que às vezes, essas festas não terminavam nada bem. Em 37, a dançarina Patricia Douglas, de 20 anos, foi chamada como recepcionista para uma suposta convenção de vendas da MGM em Hollywood. Mas quando chegou lá, Patricia deparou com uma festa com outras 120 mulheres, onde todas foram enviadas em trajes curtos e levadas para um local deserto para fazer uma chamada de elenco. Patricia então foi drogada e abusada, e quando denunciou, teve a vida arruinada pelo estúdio, que pagou agentes para abafar o caso e sumir com todos os papéis do processo. Oi, se você chegou até aqui e gosta do nosso trabalho, a gente quer convidar vocês a conhecerem o Apoia-se, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. A partir de R$5 você já pode ajudar o canal, e todo o valor arrecadado por lá é revertido para a manutenção do Sociocrônica. Muito obrigado pela atenção, pensa aí com carinho, agora vamos continuar o vídeo. Às vezes, o sofá era literal porque era uma forma simbólica de deixar claro a posição inferior dos artistas. Em entrevista, Bette Davis disse que quando chegou do teatro para o cinema, foi colocada num sofá, onde testou 15 homens. Todos eles se deitavam em cima de mim e me davam um beijo apaixonado. Só achei que morreria. É por isso que quando Bette supostamente diz que Joan Crawford dormiu com todas as estrelas masculinas da MGM, menos a cachorra Lassie, ela não está necessariamente afirmando que Joan era uma devassa. Na verdade, Bette está brincando com a única forma possível de sua colega ter conseguido se manter no show business, já que Joan saiu dos anos 20 como uma simples dançarina, passou pelo cinema mudo e virou um grande nome no cenário por 4 décadas. Por isso, não é difícil encontrar artistas se gabando de não terem precisado usar do sexo para acontecer, tais como Veronica Lake e Ava Gardner, porque não era algo do qual muitos podiam evitar. Não à toa, William Holden chegou a afirmar: todos os atores são prostitutas, pois o esquema não se limitava só a mulheres, embora elas, claro, sejam as maiores vítimas. Clark Gable, o famoso rei de Hollywood, tinha fama de viver em festas privadas, servindo de acompanhante a mulheres ricas mais velhas e homens gays influentes para tentar carreira. Até James Dean só entrou no ramo graças a um teste de sofá. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, o diretor James Sheldon contou isso e disse que Jimmy teria dormido com Bob Stevens, diretor da CBS, um dos grandes canais de televisão do país. Mas o ator também se relacionou com Rogers Brackett, 15 anos mais velho e diretor de rádio de uma agência de publicidade. Foi Rogers Brackett quem conseguiu todos os papéis que deram holofote para Dean, incluindo aquele em seu primeiro filme, Vidas Amargas, de Elia Kazan. Por sinal, Henry Wilson era um agente quase só focado em caras gays, bem famoso por escolher homens muito bonitos, mas que precisavam se submeter a ele para ascender. Ele foi até tema de livros, já que era o agente por trás de figuras como Rock Hudson, Tab Hunter, Lana Turner, Natalie Wood. Ele apareceu na Netflix, na série Hollywood, interpretado pelo Jim Parsons, e ali já dava de ter um pouco de noção de como ele seria na vida real. Tanto que o Roddy McDowall chegou a falar que o Wilson era como o lodo que escorria de debaixo de uma pedra que você não queria virar. Nos anos 50 surgiram as primeiras tentativas fortes de denunciar esse esquema. Em 56, uma revista britânica fez uma série em 4 partes, chamada Os Perigos do Show Business, com relato até de atrizes que diziam existir um código entre elas para evitar o teste do sofá. Regras como: não passe seu telefone pessoal e só fale com produtores em horário comercial. Mas a atriz Anne Hayward dizia que política de tolerância zero era a única forma de sobreviver. Use sua intuição. Se você tem alguma dúvida sobre um homem, fique longe.
Se passou mais 20 anos para que finalmente a expressão teste do sofá caísse no conhecimento popular. Mas, não ironicamente, as primeiras matérias que tentavam denunciar o negócio, elas sexualizavam as vítimas e às vezes até colocavam dúvida, como se tudo pudesse ser uma ficção. Não à toa, o teste do sofá virou um tropo narrativo, ou seja, um tipo de clichê das histórias, em que a mocinha, e bem raramente o mocinho, precisa se vender sexualmente para ganhar chances no show business. Tenho certeza que você já viu alguma história com essa premissa, e a ideia era justamente essa, diminuir o problema na cabeça das pessoas para tentar parecer que era algo comum e até engraçado. E daí que provavelmente surgiu essa ideia de que esse mundo das artes e do entretenimento é uma grande devassidão. E é óbvio que o teste do sofá não é endêmico de Hollywood. Na Europa, em 2003, Melanie Class declarou: "Não creio que haja uma única pessoa na indústria do entretenimento que não tenha em algum momento experimentado o negócio do teste do sofá." E na Índia, em 2004, a atriz Priti Jain fez uma ocorrência policial, alegando que o diretor Madhu Bandakar a explorou por anos com promessas de selecioná-la para um papel principal. E até aqui no Brasil foi bem comentado o Quartinho do Pó e do que existiria na TV Globo. E não, o teste do sofá não é algo do passado. O Brendan Fraser só conseguiu voltar agora às telonas, e o Harvey Weinstein, que foi o grande caso que trouxe tudo isso à tona, continua sendo condenado, a última vez agora, em fevereiro de 2023, e ele tem um total de quase 100 alegações de assédio. Até Glenn Close já disse que o fenômeno do teste do sofá ainda é uma realidade em nosso negócio e no mundo. Afinal, desde os primórdios do entretenimento, sucesso e fama quase nunca foram sobre talento, e sim sobre contatos, dinheiro e, claro, sexo. Oi, sócis! Obrigado se você chegou até aqui. Eu sei que esse é um tema bastante complexo e a gente só deu uma pincelada. Eu vou deixar vários links na descrição que a gente usou para fazer o vídeo. Em especial, eu recomendo muito do site Jezebel, em que a menina traça todo o histórico do casting couch, do sofá de elenco ou do teste do sofá, como é no Brasil, desde o teatro até a modernidade. É uma matéria bem interessante, então eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição caso vocês queiram conferir. Se você chegou até aqui também e tiver interesse em ajudar o canal, a gente tem o nosso Pix, temos também o nosso Apoia-se e tem o botão Valeu, caso tenha gostado desse vídeo em específico. Nos sigam nas redes sociais também e muito, muito, muito obrigado mesmo por terem chegado até aqui e estarem com a gente. Tchau, sócios! Tchau!